E agora entramos nesse trabalho aqui de ordenação, tá? Essa parte de ordenação, a gente tem aí algumas maneiras de fazer esse cara, né? Mas eu vou fazer de um jeito aqui que a gente vai mexer na nossa camada de banco. A gente já tem a nossa camada lá repository arrumadinha. Dentro daquela camada repository, eu vou simplesmente fazer uma alteração lá falando que eu quero agora trazer os dados de forma ordenada. Eu posso fazer tanto programando, colocando especificamente lá dentro, traga ordenado por nome, como eu posso simplesmente falar assim, traga ordenado. E aí na camada de serviço, que é a camada antes de chegar na camada de banco, eu vou e trabalho informando qual campo eu quero, por qual campo eu quero ordenar. Então aqui no início do nosso trabalho, eu estou falando assim, ó, hoje, né, eles não têm não tem nenhum critério de ordenação. Quando a gente não tem um critério de ordenação, os dados da tabela, eles vêm através do primeiro campo que existe na sua tabela. Como o primeiro campo da nossa tabela é o ID, ele vai trazer para a gente 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso que eu quero. Inicialmente, eu quero que ele traga ordenado pelo nome do time, por exemplo. Então eu vou definir esse cara como meu critério de ordenação. Numa ordenação, se a gente for lá atrás falar um pouquinho sobre SQL mesmo, sobre banco de dados, para quem conhece, existe um comando lá que é o select campo tal, tabela tal, order by um campo, e aí eu defino lá se ele quer, se eu quero crescente ou se eu quero decrescente, né? Tem o ASC, que é o padrão, e tem o desc, que é o invertido, né? O decrescente. Aqui dentro a gente acaba usando um pouquinho disso e a gente define para o cara, eu quero um tipo de ordenação crescente ou decrescente por esse campo. E posso ter por outros campos também, por vários campos. E aí dentro daquela nossa camada de repository, eu estou usando, como a gente viu, o método findAll. Então, vamos entrar aqui na nossa camada para a gente dar uma olhada, né, nas nossas classes para a gente dar uma olhada. Tudo começa naquela nossa camada de banco. Na nossa camada de banco, se a gente for lá investigar qualquer coisa, a gente não tem nada para investigar aqui, porque a nossa interface time repository herda desse CRUD repository. E dentro desse CRUD repository, eu tenho lá o métodozinho findAll, que me retorna um monte de gente. E esse findAll aqui dentro dessa nossa carinha, ele não tem muito mais do que isso não. Ele traz para você todo mundo. Se você quiser implementar essa ordenação via linha de comando, você consegue. A gente não quer fazer isso. Então a gente precisa fazer aqui um conceito de orientação a objeto, que é, tem um método na classe mãe, eu quero sobrescrever na minha classe filho. Então essa minha classe, essa minha interface time repository, como está herdando de CRUD repository, a gente vai fazer aqui a sobrescrita do meu método findAll. Então esse método findAll, ele vai ser implementado aqui dentro. Esse método ele me retorna uma lista, ele vai me retornar uma lista de time. Vou só importar aqui esse meu list, Java útil, está desse jeito aqui. Eu posso colocar o public aqui, como eu estou dentro de uma interface, eu não precisaria colocar essa visibilidade, ele já trata como se fosse um cara público. Fiz isso daqui, mas só que esse cara daqui, observe que não quebrou nada no meu código. Meu código está intacto aqui, ó, certinho. O serviço que chamava esse meu método findAll, tá vendo aqui, ó, ele continua chegando até aqui e o findAll existe. Para fazer isso daqui eu não precisava ter feito nada, porque eu estou mantendo do jeito que estava antes. Mas eu quero que dentro desse meu método findAll eu tenha a possibilidade de uma ordenação, um sort. Então eu vou criar um parâmetro aqui dentro chamado sort. Esse parâmetro precisa ser importado lá de dentro daquele meu Spring Framework Data Domain. Então tá aqui, ó, domain. Importei esse carinha daqui. Agora que eu fiz esse tipo de implementação, eu preciso ir lá na minha camada de serviço, dizer para eles é, por qual campo que eu quero ordenar. Tá? Então aqui, observe que não quebrou nada. O meu service continua funcionando. Mas por que ele continua funcionando? Porque ele está chamando não esse meu método que eu criei aqui agora. Ele está chamando esse find all lá da minha classe.
da minha CRUD repository, tá? Da minha interface CRUD repository. Então por isso que ele continua funcionando, mas eu preciso que ele chame esse daqui. Para ele chamar esse cara daqui, como a gente já viu esse trabalho de métodos, o método pode ter o mesmo nome, mas eu tenho que chamar, eu diferencio um do outro através dos seus parâmetros. Vamos chegar aqui na camada de serviço, tá aqui, que é a camada onde eu acesso a minha camada de repository e é a camada que eu chamo os meus métodos do repository. Se eu quiser chamar um método que está aqui na minha camada, que é esse cara que eu acabei de implementar, observe que quando eu chego aqui ó, e dou um Ctrl espaço, ele traz para mim agora algumas possibilidades. Antigamente eu só tinha esse daqui, Find All, agora eu tenho esse Find All e esse Find All com um sort. Vou escolher esse daqui. Quando eu escolho esse cara, ele está pedindo para mim assim, olha só, você precisa passar para mim aqui dentro o critério de ordenação que você quer fazer. Eu quero fazer uma ordenação por nome de forma crescente. Como é que eu faço? Eu coloco esse carinha daqui, esse sort by. Esse sort by ele define aqui a direção dele, que é crescente, e ele define também o nome do carinha que eu estou querendo utilizar. Esse cara daqui, você está ligado que a gente está usando sempre os atributos da nossa classe. Então, esse carinha que você colocou aqui, você está colocando aqui também. Ele vai entender que é o nome da tabela que você está indo buscar e trazendo ordenado de forma crescente. Percebam que essa implementação aqui já é o suficiente para você ver lá naquela sua tela de lista os dados com comportamento diferente. Incluir aqui mais um boneco. Incluir. Aquele meu consultar tá lindo. Trouxe aqui o carinha. Voltou para cá. Vou incluir um outro cara aqui que seja antes daquele Albert. Vou botar aqui a famosa Ana Silva. Cadastrei. Observem que a Ana já veio em primeiro lugar. Tá, vou incluir um terceiro time aqui que tenha que seja maior e ele foi lá pro final. Tá? Então, observem que a minha ordenação, eu só precisei fazer aquele trabalho lá na minha classe, no meu repository, depois ir no meu serviço e definir o campo que eu quero. Hoje, se a gente fazendo desse jeito, a gente tem a possibilidade de aqui dentro, né, desse meu método obter lista, eu passar qualquer campo aqui dentro. Eu poderia ter aqui dentro métodos, inclusive métodos obter lista diferentes, se eu quisesse obter lista por esse, obter lista por ano de fundação, obter lista. Eu poderia ter vários métodos para trazer diferentes critérios de ordenação. Então esse cara é interessante para você fazer esse jogo. E aí a gente chega lá naquela nossa tela de lista para a gente criar um componente do tipo select, um componente com 3 campos, nome, ano de fundação e sigla. Hoje nem precisa da sigla porque não está aparecendo ali, mas vai ser ano de fundação e nome. E aí eu vou criar esse meu componentezinho e eu trouxe até aqui um link. Vou pegar ele aqui para gente, ó. Vou pegar esse formuláriozão aqui. Esse formulário ele já traz para gente uma ação, que vai ser a rota que eu vou chamar. Ele já traz para a gente aqui um botão do tipo submit, necessário para eu chamar uma ação. E ele traz também aqui a possibilidade de você ter um íconezinho, né, dentro daquele meu botão. Então é uma coisa legal da gente colocar. Além disso, deixa eu trazer esse formulário para cá. Vou colocar esse formulário lá na minha tela de lista. Esse formulário esse meu botãozinho de busca só vai aparecer se tiver gente, né? Então não faz sentido eu ter essa minha a possibilidade de ordenar se eu não tiver ninguém. Então por isso que eu estou colocando esse cara abaixo desse meu if daqui. Vou pular, vou deixar até aqui abaixo dessa minha listagem. Coloquei o meu formulário aqui dentro. Percebam que esse formulário eu tenho que fazer algumas arrumaçõezinhas nele, né? Muito de indentação, estou trazendo ele para cá. E aqui dentro eu preciso definir que rota eu vou chamar quando eu apertar naquele meu ordenar. Então aqui dentro eu tenho que colocar alguma coisa. Outra coisa que eu vou botar aqui dentro também
Observem que ele tem até ele chamou aqui, né, uma caixinha de texto para eu digitar o cara, mas eu não quero uma caixinha de texto, eu quero um select, eu quero um componente do tipo select. A caixinha de texto aqui é interessante? Funciona? Funciona. Tá, mas eu teria que digitar o nome do campo em vez de simplesmente escolher. E aí vai a gosto do freguês aqui, o que vocês acham mais interessante. Vou deixar tirar esse input e colocar um select. Esse input, o select, a única coisa que a gente vai aproveitar dele mesmo é essa classe aqui, já que essa classe deixa o nosso select também elegante. Como é que seria um select? A gente tem esse cara daqui abrindo, a gente tem aqui dentro opções, e aí eu vou criar duas opções nesse caso. Eu vou ter uma opção para o nome e eu vou ter uma opção para o ano de fundação. O ano de fundação, observem que ele é um campo aqui que tem espaços, né, mais de uma palavra, tal. E aqui dentro desse meu option, eu preciso justamente pegar o nome do meu atributo que eu vou buscar. Então, se eu estou apresentando para o cara nome, por debaixo dos panos eu quero o meu atributo nome. Se eu estou exibindo para o cara ano de fundação, por debaixo dos panos eu quero o meu atributo ano fundação. Então, para que eu estou colocando esses caras aqui dentro? Quando eu apertar aquele meu botãozinho de busca, ele vai realizar uma requisição. Essa requisição vai executar uma ação que está aqui em cima, uma rota, que eu vou definir o método dele, se é método get ou método post. E aí, quando eu chego lá dentro da minha tela e eu quero recuperar essa informação, eu pego através da minha requisição. Então eu vou pegar através desse meu componente select aqui, eu vou dar um nome para ele, e aí esse meu componente vai ser obtido lá por dentro da minha camada de controle. Então vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Deixa eu apagar primeiro algumas coisas para a gente ficar com ele mais bonitinho. Apaguei aquele nosso input. Esse meu select aqui vai precisar de um nome. Vou colocar um nome qualquer aqui, sort by. Aqui dentro do meu action eu vou colocar alguma coisa, vou tirar essas interrogações aqui para parar de dar erro. E dentro do meu método também vou colocar alguma coisa aqui dentro. Um get, talvez, né? Eu não sei, vou ver o que eu vou fazer. Aqui para baixo meu select está pronto. E aqui embaixo eu tenho esse meu botãozinho de busca. Se você simplesmente chegar e for buscar esse cara daqui na web, ele lista para você e traz para você um monte de outros ícones. Eu trouxe aqui dentro do nosso roteiro uma listagem de ícones que você consegue buscar o que você achar mais interessante aí para esse nosso contexto, tá vendo? Tem vários íconezinhos aqui. A única coisa que você precisa pegar dele é justamente esse nomezinho que está aqui dentro, para você colocar lá naquele espaço daqui, tá vendo? Na sua classe. Então eu vou querer aqui, eu tinha visto aqui esse ordenar, tá vendo? De A a Z, de 1 a 9. Vou pegar esse conteúdo daqui e vou substituir aqui, tá? Então ele tem lá um sort by alfabeto. Então fiz desse jeito aqui, dentro desse carinha, no action, eu vou colocar aqui então o time ordenar e eu vou colocar o método, sempre preciso do método post. Então eu não quero que essa informação sort by apareça lá em cima no meu browser, eu quero pegar essa informação por debaixo dos panos, ali no header da minha página. Dentro daquela nossa camada de controle, simplesmente você observando, né, que a gente está usando aqui um post e que a gente tem isso daqui, é o suficiente para eu criar a minha rota, com essas duas informações. E essas informações aqui do sort by é uma informação que vai através da sua requisição. Então a gente vai usar o request param para trazer esse cara. Vamos lá na nossa camada de controle fazer essa implementação dessa rota. Vou lá para baixo, coloquei aqui o que eu preciso. Como ele está post, eu vou usar aqui o post mapping. Fiz esse post mapping, consigo colocar aqui dentro o value. O value é o nome da minha rota, do jeito que está ali. Fechei aqui a implementação da rota. Vou criar um método
pode ser qualquer nome, eu vou botar aqui ordenar, coloquei esse ordenar, ele vai me retornar alguma coisa. Então até aqui, ó, a gente simplesmente está chegando nesse cara. O meu objetivo, quando eu chego nesse cara, nesse meu ordenar, é que ele chame a mesma tela, né, a minha tela de lista. Ele vai trazer todo mundo do banco de novo e vai ordenar do jeito que eu defini para ele. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma mudança estrutural aqui no nosso projeto, né, porque hoje a gente tem lá dentro da nossa camada de serviço um método que busca pelo nome, mas só que agora a gente não vai mais buscar pelo nome, a gente vai buscar pelo sort by, que é o campinho que eu estou pegando lá de fora, que é uma informação do tipo string, chamada sort by, e essa informação vai vir através do nosso request param. Então é um parâmetro que eu estou pegando lá de dentro da minha tela. Então esse cara que está aqui é um carinha que eu tenho lá na minha tela de lista, esse carinha daqui. Então vamos só ver como é que está isso daqui, né? Como é que está visualmente apresentado, para a gente conseguir chamar esse meu time ordenar através do post e ele vai ter que chamar a minha tela de lista novamente. Antes da gente partir para o teste, eu vou colocar aqui, ó, igual o que eu fiz nos outros. Igual o que eu fiz nos outros aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar esse cara daqui, eu posso chamar essa rota daqui de cima, eu posso fazer igual eu fiz aqui, ó, no voltar. Vou fazer desse jeito aqui, só para a gente ver se realmente quando eu clico naquele nosso querido ordenar, se ele simplesmente está chamando, permanecendo na minha tela de lista. Trouxe todos os times, como não tinha nenhum, ele vai disponibilizar aqui para eu fazer uma inclusão. Incluí um primeiro time, automaticamente apareceu aqui o nosso nome. Observe que já tem aqui, ó, os dois carinhas aqui dentro. Vou incluir mais um. Hoje ele está seguindo a ordenação por nome. Então se eu chegar aqui em cima e colocar a nossa querida Ana Silva, ele está ordenando por nome. O objetivo é quando eu chegar aqui, escolher ano de fundação e apertar nesse botãozinho daqui, essa minha tela de lista é chamada novamente, do jeito que eu fiz, ordenado pelo ano de fundação. Hoje não está funcionando ainda, tá? Foi coincidência esse cara que está em primeiro, mas a gente vê que não está ordenado. Continua ordenado por ordem alfabética. Então, esse carinha daqui está indo lá na minha rota e voltando para a minha tela de lista. Esse é o primeiro passo para a gente ver se o negócio está funcionando. Aqui na minha rota de ordenar, eu preciso desse cara para alguma coisa. Preciso disso aqui. Se eu preciso desse cara, eu preciso disponibilizar lá na minha camada de serviço algum método que receba esse meu sort by. Então, esse meu método obter lista que está lá na minha camada de serviço, ele vai receber justamente o campo que eu preciso para colocar aqui, para não deixar esse cara fixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um parâmetro aqui em cima, uma informação do tipo string, que vai receber um campo que eu quero ordenar, vou pegar esse parâmetro e colocar ali dentro daquele meu sort by, sort direction e tal. Percebam que aqui dentro da minha camada de controle, eu estou usando aquele meu obter lista dentro desse nosso método obter lista, tá vendo aqui, ó, obter lista, e vários outros pontos estão chamando o nosso obter lista, vários outros pontos. Então eu tenho que fazer de uma maneira que eu não quebre os outros pontos, tá? Então, por padrão, a gente vai ordenar ele por nome, mas fugindo do padrão eu vou ordenar pelo sort by. Dentro aqui do nosso roteiro, eu estou falando assim, ó, dentro daquele nosso obter lista, vamos criar esse campo do tipo string e vamos mudar dentro daquele nosso carinha que eu mostrei agora, o tipo de ordenação dele. Vamos fazer aqui, vai quebrar e a gente volta. Cheguei aqui, ó, obter lista campo. Eu poderia ter esse meu método aqui, obter lista, que ele ordena sempre por nome, e eu poderia ter um outro método, obter lista, que ele ordena por um campo qualquer.
Vamos fazer até desse jeito aqui. Vou deixar os dois para a gente não quebrar ele. Aqui, em vez de eu botar nome, eu falo campo. Ou seja, a informação que me passarem lá de fora, eu ordeno. Então ficou desse jeito aqui. Tenho dois métodos. Estou trabalhando aqui naquele conceito de sobrecarga. Dentro de uma classe, eu tenho dois métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Esse cara daqui ordena de forma dinâmica, né? Você me passa um campo, eu trago para você ordenado pelo campo que você quer, e esse cara aqui ficou fixo nome. Por que eu fiz isso? Para a gente não quebrar aqui fora. Observem que esse meu obter lista continua funcionando e continua indo lá naquele cara que traz pelo nome. Esse meu obter lista aqui de cima, eu vou usar, para deixar mais fácil para a gente, aqui dentro desse meu ordenar, passando esse meu sort by. Então como é que seria isso? Observe como é que está essa minha implementação daqui de cima. Ó. Esse cara daqui. É como se eu estivesse pegando exatamente esse cara daqui, jogando aqui embaixo, mas só que a única mudança que eu teria seria colocar esse sort by como parâmetro para esse meu método obter lista e, consequentemente, como eu quero passar essa informação para a tela, esse meu model aqui precisa virar um parâmetro aqui em cima, igual a gente tem ali em cima no obter lista, desse jeito aqui. Então, o model, sempre que você quer passar uma informação para a tela, a gente coloca esse cara dentro do seu parâmetro. Então, eu fiz de um jeito aqui para a gente não reaproveitar esse cara. Deixei esse cara aí todo bonitão. E sempre que eu clicar no ordenar, ele vai ordenar pelo campo que eu informei. Vamos ver até que ponto isso daqui vai funcionar. Qualquer coisa a gente volta para resolver. Deixa eu ver se isso daqui está funcionando. Hoje ele está trazendo por padrão, né? Mandei incluir, esse cara guardou no banco e ele chama a tela de lista, ele está chamando a ordenação por nome. Então, incluir aqui a nossa querida amiga Amado Silva, né? E ele vai aparecer ali em primeiro. Se eu colocar aqui a inclusão do nossa querida Maria das Flores, ele vai aparecer em último. Ótimo. Vamos ver se aquele ano de fundação continua não, se ele está funcionando. Cliquei aqui no ano de fundação, vim aqui no meu botãozinho e ele, teoricamente, está ordenando crescentemente via ano de fundação. Vamos ver se esse nome aqui está ordenando também de forma crescente. Está ordenando de forma crescente. E aí foi mais ou menos por aqui que a gente consegue finalizar essa parte de ordenação, já pensando que a gente pode criar ali dentro novos recursos, novas implementações que facilite ainda mais esse critério de ordenação. Muitas vezes a gente vê, né, não sei se vocês já repararam isso, que eu consigo clicar até em cima aqui desses caras e ele clicar, inverter, botar crescente, decrescente, ordenar por esses campos. Isso a gente consegue fazer colocando aquele cara, aqueles botõezinhos ali em cima, a gente consegue deixar o título arrumadinho, e aí você clicou naquele cara, ele inverte o título para botar para cima, clicou nele, ele inverte para baixo. Isso tudo é um recurso mais visual que a gente consegue fazer, mas que nesse caso aqui eu acho que o que interessa foi o contexto mesmo, de você perceber que você foi lá na sua camada de banco, na camada repository, implementou aqui um sort que você pode colocar por qualquer nome, ele não, ele não define para você que você vai ordenar por nome ou por tal, não. Vai ter uma ordenação, você permaneceu com o find all de dentro do CRUD repository, e aí você continua com os dois, você pode ter uma ordenação padrão, como você pode definir a sua ordenação, e aí você vem para dentro da sua classe de serviço, onde dentro da sua classe de serviço você sentiu a necessidade de aplicar um conceito de orientação objeto, que é a sobrecarga de métodos, para você criar um método que recebe um campo de ordenação e um método que continua fazendo a ordenação por nome. Então a gente consegue, ainda a gente conseguiria mexer aqui dentro para fazer deixar um método específico só, a regra dentro de um método, não deixar em dois, mas isso daí também é um trabalho mais refinado, a gente pode trabalhar com isso.
E aí quando chegou na nossa camada de controle, a gente chama ou um método ou um outro e influencia diretamente os dados lá na sua tela.